Saudações fraternas, bem-aventurados sejamos todos nós. Então, estamos aqui. E depois de rolar muito feed, muita tela, depois de ver muita coisa, e tenho visto muito, eu resolvi voltar a gravar. Porque acho que todo mundo tem alguma coisa a dizer. E talvez o que eu diga sirva para alguém em algum momento. Assistindo diversas coisas engraçadas, assistindo bobagens, assistindo coisas interessantes, assistindo moda, dica. Tem tanto assunto na internet, tanto assunto bom, tanto assunto bobo, tanto assunto que fere, mas todos são assuntos e eles trazem alguma coisa de bom. Eles trazem uma reflexão, eles trazem conhecimento. Por mais, às vezes, inocente, ou como a gente diz, inútil, não é. Às vezes te faz rir, às vezes te faz lembrar de alguma coisa, às vezes te remete a algum momento importante da tua vida. Assuntos, energias, coisas boas, que fazem a gente entender que todo mundo tem um pouco de história para contar, para compartilhar. Então, bora compartilhar a vida, porque ela é muito boa. Para quem não me conhece, eu sou Aradia, a bruxa do farol. E eu vou romper um pouquinho a minha dificuldade de falar em público. E tem amigos que me conhecem e sabem que eu não tenho essa dificuldade. Em relação a falar em roda de amigos. Mas aparecer na internet é um pouco diferente. E aí muitas pessoas me dizem, mas Aradia, tu tem coisas legais para falar, né? Alguns me conhecem por Tabata e tá tudo certo. Tabata, Aradia, bruxa. Esse processo de se compreender, esse processo de falar, compartilhar experiências, ele é muito interessante. Porque o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Então, muitas vezes, é bom contar a nossa história pra gente mesmo. A minha história fala sobre espiritualidade. Ela fala sobre quem acredita num mundo invisível. A minha história fala sobre mediunidade. Fala sobre se encontrar. Autoconhecimento. Fala sobre cura da ancestralidade. Fala sobre alguém que saiu de um processo de total esquecimento para uma jornada de relembrança da alma. E depois de vivenciar e ainda estar, porque eu ainda estou vivenciando isso, depois de vivenciar um despertar, se vê agora talvez conseguindo contribuir um pouco para as vidas de outras pessoas. Estou envelhecendo. Os cabelos já são brancos há algum tempo. A pele, o corpo, não é mais o mesmo. Mas hoje, talvez, eu me sinta mais capaz. Não pela aparência física, mas
pelos tesouros que eu fui adquirindo ao longo do caminho. Talvez a minha história possa ser um pouquinho da história de alguém que vai ver esse vídeo. Vamos caminhar por esses processos. Eu, hoje, atuo na área das terapias holísticas, operadora de mesa radiônica, oraculista, bruxa natural, terapeuta quântica da terapia quântica Atlantis, espiritualista, livre pensadora, uma eterna buscadora, mestra de mim mesma, de vez em quando. Esse é só o começo. É o capítulo 1 de algo que eu estou aprendendo a compartilhar, aprendendo a estar aqui nesse mundo digital, que é muito bonito, muito divertido, que é crítico, feroz, acolhedor e ao mesmo tempo pode ser doloroso. Mas isso está tão parecido com a vida. É assim que é. E é aparecer aqui de cara lavada, com os sinais do tempo, é algo importante para mim. Vencer os meus próprios medos e compreender que todos nós temos algo relevante a doar. Espero que quem veja goste disso e me acompanhe à medida que eu for abrindo um pouco mais de bruxântica, a minha energia, o método que hoje eu estou criando, a filosofia de vida que veio das minhas experiências ao longo de quase meio século de vida. É, quase meio século. Tá chegando. Ai, não é muito fácil. Não. É diferente. A gente não sabe se a roupa vai agradar, se o cabelo. A gente sabe que vai ser criticada. Não sei se eu tô bonita. Muita gente pode falar da minha papada, das rugas, das olheiras. Alguém pode criticar. Sim. Fazer o quê? A gente não pode agradar todo mundo. Mas a gente precisa se libertar. Se libertar dos nossos próprios medos e entender que somos importantes para alguém em algum momento. Uma palavra amiga, um sorriso, uma oração, um benzimento, uma leitura de cartas, um ouvido. Apenas uma palavra, uma reflexão. Isso sim pode ser importante. E sim, tem gente que vai olhar para o meu cabelo, para minha casa, para minha roupa. Vai olhar para minhas rugas, para os meus sinais. E eu não vou agradar todo mundo. De verdade. Eu sei que não. Mas faz parte de romper esse momento. Até para mim. Entender que não. Eu não vou agradar todo mundo. Mas aqueles que eu agradar, quem eu puder ajudar, vai valer a pena. Isso me faz lembrar de uma história que eu conto para muitas pessoas. Eu não sei o autor, peço desculpas por não falar as referências,
mas eu ouvi de alguém que falou para alguém. É a história de um homem que caminhava pela praia. E o mar trazia muitas estrelas do mar. E ele juntava e colocava de volta. Um rapaz, mais jovem, corria pela praia, atlético, olhou para aquele senhor juntando as estrelas do mar e disse: "Para que isso? Você não vai salvá-las. Não tem como salvar todas elas." O senhor para, reflete, olha para o rapaz e responde: "Eu sei. Eu sei que eu não vou salvar todas elas, mas eu vou tentar. E as que eu puder salvar, eu vou salvar." Eu não estou aqui para salvar ninguém, óbvio que não. Mas essa história me lembra que eu posso ser importante para alguém. Minha palavra, meus conhecimentos, minha sabedoria, até mesmo alguma história de vida pode ser relevante. E aí, vamos romper. Vamos romper os meus medos, os meus tabus. Vamos entender as minhas limitações. Porque afinal de contas, eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto de trabalhar com elas, de lidar. Eu gosto de falar. Eu não sei se eu tô bem. Eu não sei se essa é a melhor luz, se esse é o melhor lugar, se a câmera está colocada de um jeito que me favoreça. Eu não sei. Eu tô absolutamente natural. Estou absolutamente do jeito que eu sou. Estou em casa, com uma roupa simples, com o cabelinho lavado. Realmente vivendo. Realmente sendo quem eu sou. Bruxa. Com os meus pentagramas, as minhas pulseiras, os meus anéis. Talvez eu vá aparecer aqui em algum momento melhor arrumada, com alguma pintura no rosto, mais inspirada. Mas é sobre ser quem eu sou. As inúmeras facetas da Tabata, da Arádia, da mãe, da filha, da avó, da mulher, da índia rezadeira, curandeira, benzedeira, da médium, da pessoa que habita aqui. E é tão interessante porque isso pode encorajar outras pessoas. E isso é interessante. E isso vale a pena em algum momento. Faz sentido para que a gente entenda que somos seres coletivos, mesmo que a gente adore de vez em quando ser individual. Que como é bom compartilhar histórias, visões, opiniões. Não para que a minha opinião valha mais que a tua ou que a de quem esteja assistindo esse vídeo, mas para que a gente tenha pontos de vistas diferentes. Assistindo um post que me fez ter coragem de falar aqui, o rapaz defendia exatamente o ponto de vista que eu defendo. Nós não estamos aqui para ser pessoas diferentes, para atingir uma iluminação. Estamos aqui apenas para lembrar que nós somos fonte criadora de tudo que somos. Somos centelha divina, somos a criação e a criatura. E isso conversa muito com toda a filosofia de trabalho que hoje eu desenvolvo.
E eu estou há bastante tempo ensaiando como começar essa conversa. Como trazer isso para que as pessoas saibam o que eu faço, como eu atuo, onde eu trabalho. E vai começar assim. Vai começar trazendo para vocês esse momento da minha vida. Mais um capítulo. Esse eu vou chamar de a exposição. Sim, eu vou me expor. E com isso eu vou atrair olhares. Olhares de pessoas que vão criticar, olhares de pessoas que vão apoiar, olhares de pessoas que vão apenas acharem relevante. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu vou aprender a compreender que tá tudo bem. Os vídeos que se seguem e a forma como eu vou apresentá-los, eu não sei dizer. Elas são inspirações. Eu tenho algo a dizer. Talvez uma palavra de que as coisas podem ser difíceis, mas a gente vai dando um jeito. Contar histórias de que eu já passei por momentos de dificuldade, sim. Falar sobre crescimento espiritual, sim. E contribuir da melhor maneira. E trazer uma perspectiva de vida. Às vezes, quando a gente acha que está terminando, ou que já atingiu um patamar de vida que não possa começar algo novo, a gente se pega pensando que hora boa para começar algo novo. Que hora boa para romper paradigmas, dogmas, porque afinal de contas, se eu já passei por dificuldade, se eu já rompi algumas barreiras, se eu já enfrentei alguns desafios e estou aqui e cheguei até aqui, o que eu tenho a perder? Nada, mas ganhar ainda tem muito. Tem muito a ser ganho, tem muito a ser vivido. Então, sim, esse é o primeiro vídeo de outros que virão, com reflexões, com papos. E a intenção, como eu já disse, é que não é salvar ninguém, nem me mostrar mais sábia. Mas sim, eu adquiri muita sabedoria. Ah, eu adquiri muita sabedoria ao longo desse tempo de vida. Inclusive a sabedoria de perceber que não, eu não vou agradar todo mundo. Eu vou receber críticas. Talvez eu não goste delas. Talvez falem do meu cabelo, do meu rosto, do meu corpo, de estar gordinha, enfim. Mas faz parte da minha autocura interior também lidar com isso. E romper essa barreira. E trazer
isso para naturalidade. Uma cozinha, um celular, algumas palavras. É isso. Dia 1, vídeo 1. A gente vai melhorando. E a reflexão de hoje é: se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, uma hora a gente vai ter que começar. E a gente não vai começar do jeito perfeito. A gente vai precisar melhorar. Mas é começando que a gente percebe aonde a gente vai melhorar. Gratidão.